Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, 28ª semana do Tempo Comum, e já vou ter que iniciar fazendo um pitaco importante. Bom, é importante no quesito, como direi, as descobertas a respeito do beato Carlo Acutis, que é, no momento, o rapaz, né, o jovem, que causou comoção, principalmente nas redes sociais, e fez com que até a Globo, né, fizesse uma reportagem por volta de menos de 8 minutos no Fantástico. Foi o único local da TV aberta que falou abertamente de Carlo Acutis. Quem é de gerações mais novas, assim, deve achar estranho a Globo falar de santos e falar, principalmente nesse caso, do corpo incorrupto. Não foi citado tanto, mas foi mostrado, né, o corpo incorrupto do Beato, uma vez que a Globo tem sofrido ataques, né, na sua programação. Na realidade também a programação deles não é voltada para a família brasileira, mas sim para a destruição da família brasileira. Isso já vem de décadas, né? Mas quem acompanha o Fantástico do começo dos anos 80 para cá sabe que de vez em quando eles fazem reportagens especiais em Roma, principalmente com a jornalista que já está até ficando. Tadinha, já tem bastante tempo, né, na emissora, que é a Ilse Scamparini. Desde criança que eu vejo ela, agora já está com uma certa idade, né? Mas que bom que ela está lá. É a correspondente na Itália. E de vez em quando acontece de surgir reportagens especiais com relação a santos e santos de corpos incorruptos, milagres eucarísticos. Tem acontecido. Isso eu lembro, me recordo bastante. Né? Então eu não me choco quando eu vejo uma matéria dessa dentro da programação do Fantástico, dentro da emissora da Globo. Né? Isso eu tenho que deixar bem claro. E fora isso, também uma descoberta dentro de um perfil aqui do Instagram, em que é revelado um outro detalhe, né, sobre a vida desse beato. Inclusive, agora estou seguindo um perfil, Carlo Acutis cyberapóstolo. Esse é o nome é o link, né, desse perfil do Instagram. Mas vamos por partes. O que eu acabei descobrindo? Que na realidade todo mundo está falando a mesma coisa, mas existem outros detalhes que nos fazem pensar e me fez pensar, né, a respeito da gente estar venerando tanto esse menino e tem acompanhado essa trajetória tão impressionante, né, que vai desde o milagre que ele intercedeu, que é justamente o menino de Campo Grande, acho que é Cuiabá ou Campo Grande, eu sei que é na região ali, né, mas estava com uma doença gravíssima no pâncreas, se não me engano, acho que é no pâncreas. E justamente, graças a Deus, um padre local tinha uma relíquia, né, da roupa do então, acho que era venerável, Carlo Acutis. Bem, então vamos lá. O que a reportagem trouxe? De novo, de todas as informações que a gente já viu, e se você não viu a reportagem do Fantástico, tem uma informação que vale a pena. A princípio, a família de Carlo, do Beato Carlo, era uma família aparentemente secular, mundana, não era ligada a essa questão religiosa, de nenhuma religião. Então, tem se falado, tem escrito, né, a maioria já colocou, ele nasceu em Londres, depois voltou para a Itália. Então, não era uma família assim, média pobre, digamos assim, provavelmente de média alta para alta. Né? Ele era um menino bem trajado, bem cuidado, tirava férias, né? Então, provavelmente a família era um pouco abastada. Por mais que na Europa você ir da Itália para Londres, da Itália para Portugal, Espanha é fácil pela locomoção, né? Brasil às vezes é mais difícil.
De repente eu saio aqui do Paraná e ir lá para o Recife, por exemplo, se for de ônibus, por exemplo, né? Tem que ir de avião e tal. Então, para a Europa não é complicado, né? E diz que o menino sentia já desde criança um desejo, acho que desde os 7, 8 anos, tinha um desejo de receber a Santa Eucaristia. Então, olha só como é que é a coisa. Então, para mim, isso chamou atenção. Isso no Fantástico, né? Outro detalhe que aí eu vi, não é nesse perfil do Instagram que eu falei, que é exclusivamente sobre Carlo Acutis, mas é no perfil São Padre Pio Raiz, se não me engano, colocou um "Você sabia", né? E aí eu olhei e realmente é um dado que para mim também chamou a atenção. Então, primeiro, o menino nasce numa família que não liga muito para essa questão de religião, né? Não liga muito para o cristianismo, catolicismo, não liga. Quem liga é ele. Tanto é que ele desenvolve em sua vida um grande desejo, né, de receber a Eucaristia, de divulgar Jesus, entendeu? Então já começa a graça de Deus se manifestando. No outro perfil do Instagram, eu descobri o seguinte: aí a mãe de Carlo Acutis, ela é prima de uma santa, Giulia Salzano. E essa santa Giulia Salzano, ela é parente direta, ou seja, descendente direta, imagina de quem? Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas. Você já pensou? E outro detalhe que chama atenção, que aí sim está exposto no perfil do Instagram, Beato Carlos, acho que está como Carlos Acutis cyberapóstolo, tudo junto, tá? Havia um criado, não é servo, é um empregado, desculpa, criado. Um empregado que era o babá, um senhor indiano, provavelmente lá da Inglaterra, né? Porque devia ser um imigrante legal, ou imigrante legal, que vivia em Londres, e foi trabalhar para a família do Carlo Acutis. E era uma espécie de babá para o menino. Esse indiano, aí que está a questão. Pelo que entendi, ele era de uma casta superior, porque lá na Índia é tudo por castas. Para limpar banheiro é uma casta. Não é qualquer pessoa não limpa banheiro na Índia. O negócio lá, quem nasceu miserável é miserável para todo sempre. Quem nasceu rico para todo sempre. É assim que funciona na Índia até hoje, de milênios para cá. Esse rapaz cuidou de Carlo e parece que desde criança, como eles eram muito próximos, lógico, era ele que cuidava do menino, né? Brincava, olhava por ele, disse que o menino começou a evangelizar esse indiano. E no final o indiano se tornou católico e casou na igreja. Então o próprio Carlo fazia evangelização com um pagão que trabalhava na casa deles. Na verdade, um panteísta indiano, né? Então são 3 detalhes que chamam muito a atenção. Então, como eu falei, você vai ouvir muito falar sobre Carlo Acutis, mas não fique só nisso. Procure ir pelas rebarbas para saber mais coisas. Eu não sei se existe uma biografia dele, mas muito provavelmente em breve deve sair alguma coisa, tanto no Brasil quanto na Itália, até por conta de que vê o corpo exposto, que agora depois ele não vai estar mais exposto, né? Pelo que entendi. Mas só o fato dessa breve aparição do corpo dele, mesmo restaurado, mesmo colocando uma camada de cera, gente, eu não sei explicar. É um negócio que arrepia. No meu caso, eu fiquei chocada. Eu mesmo falei, quando vi as primeiras fotos, né, que eu vi de alguns padres da Canção Nova, porque provavelmente a missão Canção Nova tirou fotos e tudo, foi permitido, e começaram a viralizar nas redes sociais, eu levei um susto. Parecia que o rapaz estava dormindo. Tá até mais bonito do que a Bernadette Soubirous, da Nossa Senhora das Graças, da Aparição. Também, até hoje está lá incorrupto, tem uma camada de cera, está tudo tratado o corpo. Mas mesmo assim, é algo que impressiona bastante, né?
É, então, como eu já falei, né? A pessoa já está com Jesus, já está na glória de Deus, não está mais aqui na terra, mas o corpo físico ainda dá testemunho da presença real e imediata de Jesus e o reino dos céus, né? Então é uma coisa assim que impressiona bastante. Essa Santa Giulia Salzano eu não conheço a história, mas só o fato de dizer que ela é descendente direta de Santo Afonso de Ligório já treme nas bases, né? E outro, assim, aqui eu vou desenvolver um pouquinho e depois já vou para a liturgia da palavra, uma vez que não tem mais o momento oracional diário, agora, ou meditando com Nossa Senhora. Agora vai virar de sábado a segunda-feira até maio do ano que vem. Aí, se eu estiver com o canal, se eu estiver disposta, enfim, vários fatores aí, né? Se tudo correr bem para 2021, então em maio volta os momentos oracionais do dia 1º ao dia 13, maio até outubro, tá? Então, beleza. Então, o que eu queria dizer, que eu já falei, mas eu vou repetir, porque às vezes tem gente nova no pedaço, né? Ou me ouvindo. Isso me lembra um pouco a fundação de um convento feminino por São Francisco de Sales, juntamente com Santa Joana de Chantal. Eles fundaram o mosteiro da Visitação de Santa Maria de Chambéry, né? É na França. E esse convento feminino, se você existe um braço dessas irmãs, dessas fresas aqui no Brasil, se não me engano, no interior de São Paulo. Se você colocar assim, Convento da Visitação Brasil, você vai encontrar as irmãzinhas lá. E com todas as informações de quem são as santas, beatas, veneráveis. Tá? Então é um convento que formou bastante. Teve suas santas lá. Então, veja bem, quem que funda esse convento? Então, São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, que não é tão conhecida aqui no Brasil. Passado um tempo, quem que surge no convento? Santa Margarida Maria Alacoque. Vou refrescar sua memória. Santa Margarida Alacoque é a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Porque assim, o Sagrado Coração de Jesus, ele é revelado a muitos santos antes de Santa Margarida. Uma das santas é Santa Gertrudes de Elfta. Mas de forma explícita, em que o Jesus do Sagrado Coração fala assim: eu preciso, Margaridinha da minha vidinha, eu preciso que você instaure uma devoção. É com ela, Santa Margarida Alacoque. Inclusive, a devoção do Sagrado Coração de Jesus é uma das devoções mais antigas que se tem notícia, assim, de uma forma, em sentido assim, de grupo de oração, né? Tanto para os sacerdotes, religiosos e leigos, né? E dentro desse convento aparece outra devoção. E aí vem pela irmã Maria Marta Chambon. Ela não é beata, não é venerável, continua sendo a irmã lá. Que é a revelação da devoção às Santas Chagas de Jesus Cristo. Que você deve conhecer ali pelo Padre Manzotti. Mas na realidade é uma devoção super antiga também. Foi aprovada pelo bispo local. E ele tem o mesmo teor, o sentido das revelações a Santa Faustina de Jesus Misericordioso. Tá? Para saber mais, vamos supor que você queira saber a respeito dessa devoção das Santas Chagas de Cristo, a irmã Maria Marta Chambon. O livrinho que eu recomendo, você consegue na editora da Divina Misericórdia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você procurar desse jeito na internet, você vai encontrar a loja virtual deles. Não confundir com a editora da Divina Misericórdia aqui de Curitiba. Não é a mesma editora que publica o Diário de Santa Faustina. Porque quem publica o Diário de Santa Faustina é aqui o Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba, Paraná. Esse materialzinho, que é um livreto na realidade que eu ganhei,
das Santas Chagas de Jesus Cristo, você encontra na editora da Divina Misericórdia de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Pronto, falei. Chega. Acabou o pitaco. Acabou as fofoquices católicas. Mas fiquem com essa, né? Se você não foi ainda, como direi, impactado, né, com a imagem do corpo incorrupto de Carlo Acutis, ou então da história de vida de Carlo Acutis, se você acha que eu não tô nem aí para esse menino, dane-se isso, eu tô vendo outras coisas, saiba você que existem outros, digamos assim, a história de vida desse menino, né, que morreu de leucemia fulminante, de um câncer fulminante, saiba que os meandros são maiores, viu? Não é pouca coisa, não. Ah, mas é só um menino. Não, senhor e não senhora. Um grande santo se revela por vários outros fatores, e aí isso tudo se corrobora com isso que eu já contei, 3 detalhes. Então, essa vida também não se iluda. Ah, mas o padroeiro da internet fez algo tão simples que foi divulgar nas redes sociais os milagres eucarísticos. Não, ele teve realmente uma vida, uma postura, efetivamente de um grande evangelizador em tenra idade. Certo? Então, um santo que é santo de peso, como é ele, não veio de um berço qualquer. Não estou dizendo questão material, estou falando de berço espiritual mesmo. Ele já descende de uma linhagem de santos. Santos mesmo, tá? Outra coisa. Desde a tenridade, desejando Jesus. Também é um grande indicativo. Segundo, evangelizando efetivamente, nem que seja uma pessoa, mesmo sendo fora ou dentro de casa. Então, se você acha que você tem um canal no Instagram, no Facebook, no Twitch, no YouTube, tá se achando mais o que pode, e quem sabe eu serei, sempre tem uma pessoa com esse pensamento, né? Vai que eu tô falando com uma pessoa assim. Só porque você tem as redes sociais não significa que você vai ser assim, logo de cara, depois de morto, venerável. Existem alguns passos, existem indicativos, né? E se você não é, aí vem aquele outro lado, me desanimei, né? Desanimei-me, né? É difícil ser santo em tempos de cyberespaço, de nuvem da internet, essas coisa arada que temos. Porque, veja, estamos falando de um jovem dos inícios, dos primórdios da internet. E naquela época, a internet no Brasil, a internet da Itália, o que poderia mudar um pouquinho assim, talvez conteúdo e tudo, mas basicamente era pela discada mesmo, internet discada, aquele que fazia barulhinho, sabe? Dando ignição na chamada. Né? Quem teve internet discada pelo IG, pelo Yahoo, como é que é? Aqui era o Netpar. O primeiro que trouxe internet aqui em Curitiba. Acho que até existe a empresa, não sei. Cara pra caramba a internet discada. Não chegava nem aos pés de fazer os download que a gente faz hoje em dia. Entendeu? Esse smartphone que a gente tem, a capacidade que ele tem de gigabytes e tal, é um supercomputador de mesa, assim, sabe? Um servidor grande. Então, aí ele fazia tudo aquilo com os poucos recursos, digamos assim, da época. Então, ele era um menino da sua época, na realidade de internet daquela época, e conseguiu evangelizar. Mas isso, na realidade, é a pontinha do iceberg. É o que chama a atenção, de certa forma. Mas a gente tem que ver a vida que esse menino deixou para trás. Tipo, o que aconteceu antes, durante a vida dele e depois, né? Ser santo não é fácil. Mas se você desanimei-me nesse sentido assim, não dá certo, acho que eu tô tendo aqui meus perfis, eu vivo pecando, eu queria levar uma vida santa, mas eu tô aquela mistura de aridez, preguiça e aqueles outros nomes difíceis, né? Mas que na realidade dá aquelas frustração grande na caminhada. Saiba você que talvez
Continua, veja bem, meu irmão, minha irmã, continue. Mesmo que você seja a única pessoa que reza aí na sua casa, na sua família inteira, dos dois lados, pai e mãe, né? Porque quem sabe você não está abrindo caminho para um descendente teu, não exatamente direto, mas um sobrinho, vai que sua vida não é casar, seu modo de vida é ficar sorteira, sorteiro, não tem problema. Encalhe para Deus, né? Faz um encalhe para Deus. Pode ser que um sobrinho teu, um primo teu, alguém aí acaba virando santo lá para frente. O importante é ser o início. Alguém tem que servir de semente nessa história, né? Alguém tem que ser a semente mutante, entre aspas, né? Da boa formação da sua raiz familiar. Sabe, às vezes eu tenho uma dúvida, agora eu vou compartilhar uma dúvida que realmente não tem como alguém me responder em vida. Talvez eu descubra isso depois que eu morra, né? Mas eu fico às vezes pensando, eu já falei, eu venho de uma tradição oriental, então a tradição budista é muito forte, independente de qual vertente seja, porque tem a vertente japonesa, tem a vertente chinesa, tem a tibetana, etc, etc, do budismo. Então aí tem várias ramificações e pensamentos, mas basicamente são todas reencarnacionistas. É uma religião deísta, de certa forma. Não sei se é não deísta. Acho que não é deísta, não acredita num Deus. Acredita que é possível formar homens santos, entre aspas, né? Pessoas notáveis, digamos assim, com alguns, não é poderes, mas que lembram um pouco os dons do Espírito Santo, profecia, bilocação, etc. Curas também. Mas o que diz a tradição budista? Que a gente precisa continuar, alcançar a iluminação, basicamente é isso. O que é iluminação? É se tornar, entre aspas, mais santo aos olhos budistas, tá? Tem lá a filosofia. Pode ter coisas notáveis? Pode ter uns poderes? Pode também, mas isso não é relevante. Né? Isso não é o relevante. O relevante é você ter uma consciência que o torne uma pessoa melhor, né? Mais humilde, mais paciente, etc, etc. Mais caridoso, ter compaixão e essas coisas todas, né? Boas virtudes. Mas o que se fala muito? Por que é preciso fazer esse tipo, então, desapego, perdoar, ser uma boa pessoa agora? Porque os budistas, então, pela forma reencarnacionista, eles acreditam que se eu me tornar, vamos supor, né, eu sou budista, entre aspas, né, eu já renunciei, mas só para você entender. Sou budista, faço pelo caminho lá que eles chamam caminho óctuplo, da contemplação, meditação e perdão e das boas virtudes. Morri, né? Morri, então aí eu tenho a chance de, na próxima vinda, né, nessa roda reencarnacionista, eu viria a ser potencialmente melhor. E aí eu teria que melhorar de novo, melhorar para ser melhor ainda. Né? Tanto é que existem relatos de monges budistas que realmente tinham certos poderes extraordinários. Ou seja, pela lógica, né? Então eu estou colocando de forma rasa, só para quem não sabe o que é essa linha. As pessoas elas voltam melhores, se lembrando das vidas anteriores na Terra e tendo alguns poderes, mas principalmente esses poderes não valem nada se a pessoa não tiver compaixão, não tiver um amor pelo outro. E pelo tudo, digamos assim, pela natureza, pelos bichinhos e tal. Mas vamos voltar, mas aí tipo, renunciemos a isso, tá? Então, tendo essa tradição budista, às vezes eu vinha me perguntando, porque os budistas rezam muito pelos falecidos, mas muito mesmo. Porque na ideia deles, e também já passei por essa fase, a gente não sabe em que situação os que foram estão. Então a gente reza bastante para que tenha uma vida melhor, seja lá ou seja na volta aqui na Terra. Mas de qualquer forma se reza muito, 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 muito pelos falecidos. Reza-se bastante, vocês não têm noção. Engraçado, né? Mesmo acreditando na reencarnação, os budistas são os que mais rezam. E são os que mais desenvolvem filosofias a respeito da morte. Quando eu falo filosofias, é uma filosofia prática mesmo, de como lidar com a morte eminente,
como se preparar. Então se preparam muito, por isso que é o desapego e tudo, porque não, eles, né, para que ficar juntando coisas se o mais importante é ter uma alma mais limpa, digamos assim, um espírito mais limpinho, né, ser uma pessoa melhor. E nessa forma veio um questionamento, mas aí na parte católica, depois de ter renunciado tudo isso que eu falei para vocês, é melhor você renunciar também, não seja seduzido por isso, né? Né? Só para contextualizar a coisa. Aí me vinha assim, tá, eu faço uma caminhada na santidade. Tô aqui me esforçando, mostrando, na verdade, me esforçando, mas ao mesmo tempo pedindo que a graça do Senhor habite em mim, mas também habite na minha família. E às vezes eu chego e falo assim, eu sou a única da família. Eu sou apenas uma sementinhazinha que nem sei se vai dar um frutinho, né? E a minha família como fica? Dos dois ramos, né? Pai e mãe. Que já é grande coisa, já é bastante gente. E tô eu aqui, firme e forte. Né? Teoricamente, sou a única família de muitos primos e tal que frequenta efetivamente, mas isso não significa muita coisa. Né? Também só ir por ir na missa não resolve. Aí eu fazia, até hoje eu faço esse questionamento. Eu fazia, Senhor Jesus, eu não sei que ponto, que grau de santidade que eu poderia chegar, mas será que essa minha santidade pode reverberar para os meus antepassados e também para as gerações futuras da minha família? Isso é algo que no momento tem me corroído um pouquinho por dentro. Né? Não estou colocando em dúvida, mas às vezes eu fico pensando, será que o meu esforço, no sentido de ter dado sim, porque quem vai definir a minha santidade, e se eu vou para o reino dos céus, e se Jesus acha que eu seja uma alma que vale a pena ser vivida, é a decisão dele e não a minha, mas de um primeiro momento eu preciso dar o meu sim, meu primeiro passinho para frente, lógico, né? Né? Por mais que eu dê o meu passinho e abra a portinha da minha vida, é ele que vai definir, é o Senhor Jesus quem define toda a minha vida e todo o meu destino daqui em diante. Certo? E eu ainda tenho que rezar para que eu continue perseverando, né, aqui nesse caminho. Entendeu? Talvez para você não tenha validade o que eu estou falando, mas para mim é muito importante justamente por essa vivência que eu tive dentro da minha família, de uma tradição religiosa totalmente diferente. Quer dizer, totalmente diferente, mas que às vezes eu vejo os pontos que se tocam, né? Como diz um antigo professor de história, aquelas, como é que é? Encontrar dentro de pontos históricos diferentes, locais diferentes, no mesmo tempo, similitudes e diferenças. Ele falava, encontre os pontos aí da civilização romana com o Egito no mesmo período, as similitudes e diferenças daqui da economia, da política. Entendeu? É possível? É possível. Né? Existe a história das religiões. Inclusive, tá, o tempo vai estourar um pouco, mas esses dias eu andei falando, e agora não sei se foi no momento oracional ou se foi numa liturgia da palavra. Eu citei uma situação, não sei o que dei de falar, falei daquele filme, a primeira trilogia do George Lucas, né, Star Wars, que ele é baseado numa obra de Joseph Campbell, que ele é junguiano. Aí eu lembrei do livro que está baseado. Não é o mito do herói, é o poder do mito. Então, todo o embasamento do roteiro daquele filme, daquela primeira trilogia da década de 70 para 80, né? Não as outras. A primeira trilogia, que é do Luke Skywalker, Han Solo, etc., e o Darth Vader, ele é baseado em cima de conceitos de Jung sobre arquétipo, sobre o herói, né? Toda uma situação aí que mexe com o inconsciente coletivo. Ele tem uma outra abordagem, não, né? Totalmente díspare do Freud. E aí eu comecei né, a falar disso e eu não sei porquê. E aí depois que eu terminei a gravação, aí me vem um autor da época da faculdade, que muitos professores não falavam, mas que se eles utilizavam na parte de história da religião e dentro da arqueologia, antropologia e história.
que é eu vou falar o nome porque eu não sei pronunciar direito, né? Mas se escreve Mircea Eliade. Eliade. Ele é um autor bem antigo que fala sobre história das religiões. História das religiões, história do mito. Tem um que fala, tem um livro dele que sobre alquimistas e feiticeiras, um livro antigo, está até esgotado. Né? Então, se você é uma pessoa que lida com história das religiões ou está fazendo uma pós-graduação, porque existe essa linha, né? Mesmo na parte secular quanto na parte católica, que eu já percebi. Então, esse é um autor, o Mircea Eliade, que você precisa ler, porque não é porque ele é antigo, né, que os assuntos abordados se perdem no tempo, ao contrário, às vezes é um clássico que você precisa ler, tá certo? Não sei por que me veio de citar ele. Eu já li muito sobre Mircea Eliade, eu já fiz muitos trabalhos, até por conta da época da faculdade, que a minha trabalho de conclusão, não é TCC, na época era outro nome, trabalho de conclusão de curso, né? Que, como diz, a monografia. Hoje é TCC, mas antes era monografia. E como eu fiz a respeito de um assunto da área de mitologia grega, porque era um caminho que talvez eu seguisse, mas depois não valia a pena. Então eu usava muito ele, tá? Então, se te interessar, eu geralmente cito os livros, né? E tem alguns autores que estão meio perdidos no tempo e no espaço, só porque são mais antigos, ou porque não tem tradução mais, material esgotado, você não encontra tão fácil, né? E são referências básicas. Que nem sobre a parte, vamos supor, você gosta de história antiga da Grécia, seja do tempo arcaico, seja do período clássico. Você não, no meu caso, eu não posso deixar de falar de um autor chamado Moses Finley, né? E o Cidade Antiga do Fustel de Coulanges. São dois autores básicos e clássicos que toda pessoa ligada ao classicismo grego, seja grego, classicismo grego ou arcaico, que é o tempo anterior, no período lá do Homero, da vida lá, né? Você precisa ler eles, porque senão você não tem referência. Mesmo sendo de uma linhagem de história diferente da deles, né? Porque tem toda, se não me engano, Moses Finley, Sr. Finley, ele era da esquerda, ele tinha um lado de Marx, assim. Então, o trabalho dele envolve essa parte mais econômica, questões políticas, dominação e etc., de uma forma mais sutil, mas tem esse resquício, né? Chega. Senão daqui a pouco entra em historiografia e não é o caso do canal, né? O canal não visa isso. Gente, então vamos direto para a liturgia da palavra, que eu falei bastante. Era para ter falado só do Carlos Acutis e foi parar para a historiografia grega. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Gálatas 5, versículos 18 a 25. Irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no primeiro, com o refrão: Senhor, quem vou seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Senhor, quem vou seguir terá a luz da vida.
Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos ao seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz, faz prosperar. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. No evangelho de hoje, que está em o evangelho de hoje é Lucas 11, versículos 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vou ter que encerrar abruptamente por aqui. Tá? Não dá para fazer a reflexão da liturgia de hoje porque eu falei muita coisa nada a ver. Mas vamos deixar para amanhã, tá bom? Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Paz e bem.